Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, por esse dia, pela bondade e misericórdia dele. Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias eu te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta os que estão prostrados. Glória a Deus. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras, e perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo sempre. Amém. Glória a Deus. O Salmo 145, como também muitos outros salmos, Davi ressalta os atributos de Deus. Quem é Deus? A coisa mais importante da vida é conhecer a Deus. O maior tesouro, a coisa melhor que você e eu podemos experimentar é o conhecimento de Deus. É conhecê-lo progressivamente, porque a Bíblia fala que a gente conhece a Deus e deve prosseguir em conhecê-lo. Conhecer a Deus é o que nos leva a uma vida de santidade. Conhecer a Deus é que nos faz abandonar o pecado. Conhecer a Deus é que nos faz querer fazer a vontade dEle. Tudo que a gente faz para Deus só tem valor se é fruto do conhecimento dEle. A gente não faz por obrigação, a gente não vem na igreja por obrigação, a gente não ora por obrigação. O que a gente ora, a gente busca a Deus como resposta do conhecimento dEle. Se não for essa motivação, nós vamos sendo contaminados, e a gente pode estar buscando a Deus, indo à igreja atrás apenas de algumas recompensas, algumas bênçãos. Deus é abençoador, Deus é recompensador, mas a maior revelação, o maior tesouro que nós podemos ter é a revelação do conhecimento de Deus. Por isso Davi, aqui nesse texto, ele mostra que ele exaltava a Deus e louvava a Deus continuamente. O versículo 1 e 2 ele fala: eu exaltarei para todo sempre. Versículo 2: todos os dias te bendirei e louvarei para todo sempre. Qual é o segredo de uma pessoa se manter na presença de Deus e não se desviar dele? Há muitas pessoas que começam a caminhar com Deus, têm experiências lindas, dão bons testemunhos, mas elas não continuam. Em algum momento da vida elas param, retrocedem. O segredo de Davi é conhecer a Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente não quer jamais sair da presença dEle, porque Ele se torna tudo que nós temos, a razão da vida, a razão da família, a razão de trabalhar, a razão de viver é Deus, é quem nós sabemos que Ele é. O conhecimento dEle nos mantém na presença dEle todos os dias da nossa vida. Nós não vamos querer sair da presença dEle. Pessoas que de alguma maneira conheceram um pouco o poder de Deus, a mão de Deus agindo, e elas se afastaram, é porque elas não conheceram profundamente a Deus. Porque o conhecimento profundo constrói a nossa vida, a nossa casa espiritual sobre a rocha, que é o conhecimento que nos leva a praticar a palavra de Deus
isso nos sustenta no meio dos ventos, das tempestades, das crises que todos nós vamos enfrentar. Mas aí Davi, aqui no Salmo 145, ele descreve os atributos de Deus. Quem é Deus? Davi mostra algumas coisas que eu quero falar. Primeiro, ele fala que Deus é o Deus grandioso. Grandioso. Versículo 3, ele fala: grande é o Senhor. O primeiro atributo de Deus que ele destaca é: Deus é grande. A gente acha a nossa cidade muito grande, a maior cidade por extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. A gente olha para o Brasil, o Brasil é muito grande, um dos maiores países do mundo. A gente olha para o planeta Terra, o planeta Terra é muito grande. A gente olha para o mar é muito grande. E a Bíblia diz que Deus pega toda a água do mar na palma das suas mãos. Quem é Deus? Deus é grande, e Ele é tão grande que nós nunca vamos conseguir explicar e entender Deus. Há pessoas que entram em algumas dúvidas e crises, porque elas não conseguem entender algumas coisas. Deus é grandioso, nós devemos apenas contemplar e adorá-lo, porque Ele é grande, acima de todas as coisas. E se Ele é tão grande, Ele é muito maior do que qualquer problema, dificuldade que nós venhamos a enfrentar. Em segundo lugar, Davi diz, e Davi que escreve isso, que ele louvava a Deus, permanecia diante de Deus, porque Deus também, Ele é um Deus glorioso e majestoso. Ele é cheio de glória. É difícil explicar o que é glória. Você entra na igreja e as pessoas vão falar glória a Deus, e a gente pensa: o que é a glória? É difícil explicar. A gente tenta dizer que a glória é a soma de todos os atributos de Deus, é o brilho da santidade de Deus. Se pudéssemos olhar Deus, nós veremos a luz inacessível, um brilho majestoso, mais forte do que o sol ao meio-dia, um brilho incomparável. A Bíblia diz que no céu não terá sol, porque o Cordeiro, Jesus, a luz dele vai iluminar todas as coisas. Imagina que é uma luz maravilhosa, que não queima a pele, que não faz mal, aquela luz tão tremenda que atrai a gente para Ele. Então, Davi diz isso no versículo 5, olha o que ele diz: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade. Nós não conseguimos explicar, mas nós podemos meditar, parar para pensar, e louvá-lo e adorá-lo, porque Ele é cheio de glória. A Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Em terceiro lugar, Davi também diz, outro atributo de Deus que ele ressalta, que Deus, Ele é bom. Ele diz no texto bíblico que Davi o adorava pela sua bondade e a sua justiça. Ele é bom e Ele é justo. No versículo 7, Davi fala: divulgarão a memória da tua imensa bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Deus é bom em todo o tempo. Algumas coisas ruins acontecem na nossa vida, às vezes com a gente, e a gente não entende, a gente fica dizendo: por que Deus permitiu isso? A gente não vai entender todas as coisas na terra, mas nós precisamos ter certeza, e a Bíblia fala isso, e a gente vê que Deus é bom o tempo todo. Ele é bom até mesmo com pessoas às vezes que são ruins, porque é a natureza de Deus. Ele é bom o tempo inteiro. Ele permite coisas ruins na terra, sim, porque a terra Ele deu aos homens, e os homens escolheram e escolhem muitas vezes desobedecer a Deus, e isso traz consequências. Se a gente polui o rio depois fica contaminado, foi Deus que contaminou o rio. Se a gente bebe, fuma e a gente fica doente, foi Deus que colocou a doença? Não foi. São as escolhas dos homens. Mas Deus, Ele é bom o tempo todo. Ele é tão bom que tem gente que bebe e fuma todo dia e continua com saúde ainda, pela graça de Deus. Então Deus, Ele é bom na nossa vida. Ele nos perdoa, Ele nos ama. Quando a gente erra, Deus não vem nos punindo. O texto diz que Ele é bondoso, compassivo, versículo 8. Ele é tardio em irar-se. Ele é grande em misericórdia. Deus é muito bom, maravilhoso. Por isso nós devemos louvá-lo todo dia. Todo dia. Se você meditar e conhecer a misericórdia e o amor de Deus, você vai querer se santificar, se entregar, porque Ele é bom, maravilhoso e incomparável. Mas Ele é justo também. A bondade e a justiça de Deus andam juntos. Deus não vai aprovar a injustiça. Deus não vai fingir que não está vendo o que está errado. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque Ele é bom, Ele é justo. Ele não podia ser bom e injusto, e nem justo e ruim.
Ele é bom e Ele é justo. Por que quando a gente faz algo errado, Deus se entristece? Porque Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Ele sabe que o pecado deforma a gente, destrói a nossa identidade, a nossa pureza, e nos afasta dele, e nos afasta de nos tornar parecido com Jesus. Então Ele é bom e Ele é justo. Ele vai nos ensinar a justiça dele. Davi também louva a Deus o tempo todo, porque Deus, Ele governa sobre todas as coisas. Ele é o rei que governa sobre tudo. Só existe um que é rei dos reis e senhor de todas as coisas, o nosso Deus. Versículo 11, Davi diz: falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Versículo 13, o teu reino é um reino eterno, o seu domínio subsiste por todas as gerações. Ele reina em toda a história e em todo o tempo. Muda prefeito, muda governador, muda presidente, impérios cresceram e caíram, mas o Senhor continua governando sobre todo o tempo e em todo lugar. Ele reina sempre, Ele reina sobre o universo, o reino dele é eterno. Após essa vida, nós estaremos com Jesus para sempre, sem morte, sem doença, sem dor, sem tristeza. Todas as lágrimas serão enxugadas para aqueles que entregam a vida a Jesus e permanecem em Jesus. Para aqueles que dizem: Jesus, tu és o rei de tudo, mas eu quero que o Senhor seja o rei da minha vida. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero andar na presença de Jesus. Quantos aqui querem permanecer na presença de Jesus? Amém? É uma decisão, você falar: eu quero ser de Jesus, eu quero agradá-lo. E quando a gente desagrada, a gente pede perdão e continua com Ele, porque Ele é o rei, Ele é soberano, Ele governa sobre todas as coisas. E em quinto lugar, Davi também destaca que ele louvava a Deus, ele glorificava a Deus, e ele não saía da presença de Deus, e ele louvaria a Deus por toda a sua vida, porque Deus é um Deus cheio de graça. Deus, Ele é um Deus que tem uma graça especial. Graça também é outra palavra às vezes tão comum e difícil de entender. A gente diz que graça é o favor imerecido, mas é muito mais do que isso, não dá para definir uma palavra só. Graça é o amor de Deus que está sendo derramado sobre a nossa vida todos os dias, sem a gente merecer, sem a gente ter mérito nenhum. Às vezes a gente fica sem orar, sem ler a Bíblia, às vezes a gente fala o que não deve, às vezes o nosso coração está cheio de coisas ruins, e o amor de Deus continua como uma cachoeira caindo sobre a nossa vida. É a graça dele. A graça a gente nunca vai merecer. Quando você obedece a Deus, o que acontece é que vem sobre a tua vida uma bênção especial. Vem sobre a tua vida uma transformação, porque quando eu obedeço, eu vou sendo moldado pela palavra de Deus, eu vou sendo trabalhado, esculpido pelo Espírito Santo. Mas quando eu desobedeço, o amor de Deus continua caindo sobre a minha vida, e até mesmo se eu faço algo bom, é porque a graça de Deus é que está me levando a isso, porque nenhum de nós faz nada bom, se não for porque a graça de Deus está sobre nós. Então Davi destaca aí no versículo 14 em diante, ele fala assim: olha, o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta os que estão prostrados. Isso é graça de Deus. Tem dias que nós vamos nos sentir prostrados, desanimados com a vida, com pessoas, às vezes problemas na família, nós vamos nos sentir prostrados, e a graça de Deus nos sustenta e nos levanta novamente, e traz de volta a esperança, a alegria, a paz. Então, o fato de Deus ser bom e guardar tudo, não significa que não teremos dias difíceis, mas Deus é poderoso com a graça dele para nos levantar novamente. Quantas pessoas que dizem: não, eu creio no poder de Deus, mas elas creem quando elas estão vivendo um momento bom. Aí quando ela está mal, o casamento dela está mal, a saúde dela está mal, elas ficam em dúvida, pensam em desistir, ficam alimentando uma autopiedade. Mas quando a gente conhece a Deus, mesmo que a gente não sinta, não veja, mesmo que pareça que as coisas não vão mudar, nós cremos na graça dele para curar o casamento, para curar a saúde, para curar a esperança, para trazer ânimo para a gente novamente, alegria, para servir a Deus, para amar as pessoas, para perdoar a gente que nos feriu. É a graça de Deus, o amor dele que é incondicional e é eterno. Davi ressalta isso de várias maneiras, eu não vou ler tudo destacando tanto, mas a graça dele ergue a pessoa que está caída, a graça dele alimenta quem está faminto,
É muito interessante, né? No versículo 15 ele fala: em ti esperam os olhos de todos, tu a seu tempo dá alimento. Ele dá alimento aos homens, ele dá alimento aos pássaros, aos animais. Ele alimenta todos nós. Essa chuva maravilhosa que está caindo sobre nossa cidade hoje, o estado do Rio de Janeiro, nesse mês de dezembro, é a bondade de Deus, é a graça de Deus regando a terra. As nossas mangas vão ficar mais saborosas no final do mês de dezembro. Nossa terra, os animais, você vê eles cantando, eles estão louvando a Deus, porque a chuva, ela traz uma bênção sobre o ambiente. Às vezes a gente reclama porque atrapalha a gente, mas é porque a gente está tirando os olhos da verdade de Deus. Ele dá alimento para todos. As pessoas às vezes estão passando dificuldade e alguém vai lá e ajuda. É Deus movendo aquela pessoa, e Ele move quem Ele quer. A graça dEle nos alimenta, a graça dEle nos salva, a graça dEle nos livra no meio das perseguições que a gente passa. Davi fala no versículo 20, o Senhor protege todos os que o amam. Ele nos protege, e a graça dEle, eu quero concluir dizendo, a graça dEle é tão maravilhosa que Ele ouve as nossas orações, Ele responde orações. Você está passando por alguma situação, ore ao Senhor e Ele responde. E Davi diz aí no versículo de número 18: perto o Senhor está de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Deus, na verdade, Ele está em todo lugar, mas quando nós invocamos, aí fala de uma oração sincera, uma oração que a gente se concentra para estar só com Ele, não uma oração apenas superficial. Quando a gente invoca o Senhor, Ele se manifesta de maneira pessoal. Ele está perto, você percebe a presença dEle, você é fortalecido por Ele, como ontem à noite tivemos um encontro só para orar, e nós percebemos a presença envolvente do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele está perto, porque a graça dEle, Ele nos ouve, porque nós oramos através de Jesus, em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, é a graça dEle que responde às nossas orações. E aí, concluindo, você percebe que Davi o tempo todo, ele diz: diante de quem eu conheço, diante de quem Deus é, eu vou louvá-lo todos os dias da minha vida. Eu vou falar dele, dos feitos dele, todos os dias da minha vida. Não é falar sobre mim, é falar sobre ele, é para a glória dele. Eu vou proclamar o nome dele, porque eu conheço quem ele é. A minha oração nessa manhã é que eu e você conheçamos mais a Deus. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. A Bíblia também diz em Daniel: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O que você mais precisa hoje, e toda a sua vida, é conhecer mais a Deus. E não é um conhecimento apenas intelectual ou emocional, eu senti uma emoção, ou apenas um conhecimento de frequentar a igreja, religioso, teórico, mas é um conhecimento de buscá-lo, desfrutar, obedecer, amá-lo e buscar meditar na palavra dele, que revela quem ele é. E nessa meditação, aprofundando cada dia, nós vamos amá-lo mais e louvá-lo mais. Pai amado, obrigado pela manhã de hoje, obrigado pelas crianças que estão aqui no nosso projeto a cada sábado pela manhã, e que a tua palavra produza em cada um de nós frutificação, que nós a recebamos como um coração aberto, buscando o Senhor em verdade, sinceridade, e reconhecemos nessa manhã, Pai, que nós precisamos te conhecer mais. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, conhecendo o Senhor e prosseguindo em te conhecer, e levando o conhecimento do Senhor e da tua glória para todas as pessoas, orando para que todos te conheçam e glorifiquem o teu nome. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor já revelou a nós, e nós te agradecemos, porque o Senhor vai se revelar mais, de glória em glória, até o dia da tua vinda, onde veremos o Senhor Jesus, face a face. Te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém.